Graças a Deus, continuando a nossa leitura, agora capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó viu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu. Ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. E, quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu
Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ok, lemos até o verso 22 do capítulo 7. O início do discurso de Estevão diante das autoridades israelitas, né? Bom, o que nós vemos aqui é que o Estevão, como israelita, né, trouxe o resumo, né, da história a partir da chamada que Deus, né, quando Deus chamou a Abraão, né? E nós lemos até o 22 para não ficar tão extenso, até, né, quando do nascimento de Moisés e como Moisés foi criado. Claro, isso aqui é um resumão, né? Essa história na íntegra está no final do livro no finalzinho de Gênesis ao início de Êxodo, né? Moisés propriamente dito, mas a história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis, né? Então ele está trazendo aqui esse resumo e na próxima leitura nós continuaremos a ler o discurso de Estevão diante do Sinédrio, né? Diante da justiça, diante dos homens da lei naquele momento.